Alô, gente, boa noite. Começando aqui o Economia Fácil, versão estendida pela internet. Eu sou Almir César Filho e começa agora o Economia Fácil, edição de dia 23 de abril de 2020. Estamos aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, ou nos aplicativos de rádio online, ou baixando o nosso aplicativo exclusivo lá na loja virtual de sistemas operacionais Android, né? O Play Store, você pode baixar e nos acompanhar. Estamos aqui transmitindo, espero que vocês estejam conseguindo nos acompanhar, espero que esteja sendo transmitido, tudo bem? Sou Almir César Filho, não estou no estúdio da Web Rádio Censura Livre, estou aqui na minha residência, transmitindo para a Web Rádio, o Antônio de Pádua Figueiredo, como sempre, operando lá os equipamentos e tentando reencaminhar para toda a internet, para todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham. A edição de hoje, nós vamos falar do Pró-Brasil, o plano para reativar a economia após a pandemia, né? Ou será que é mais um fracasso neoliberal do governo Jair Bolsonaro na tentativa de reativar a economia? Nós vamos conversar hoje, você, ouvinte, internauta, que estiver nos acompanhando pela internet, pode deixar um comentário nas nossas redes sociais, não só na página do Facebook da Web Rádio Censura Livre, que nós estamos fazendo essa live, como também qualquer comentáriozinho, ou eu ou o Antônio vai estar aqui retransmitindo e comentando ao vivo. Nós também temos o nosso número de WhatsApp, né? O 21 99833 6490. Vou repetir, 99833 6490. Esse é o WhatsApp aqui da Web Rádio Censura Livre. Nós temos também nosso e-mail, o e-mail do programa, que é o economiafácil@gmail.com. economiafácil@gmail.com. Tá bom? Nós vamos tentar aqui entrevistar um amigo do programa, um amigo da emissora, que é o Flauzino Antunes Neto, direto de Brasília, ele que é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. A gente, agora à tarde, testou, deu tudo certinho, mas agora, antes de começar, deu um pipoco no sistema. Eu estou testando aqui um sistema novo para fazer a live. E aí que vocês sabem, como sempre, né? Tecnologia é aquela coisa, você testa, e na hora do vamos ver, deu ruim. Não sei como, mas aconteceu. Eu estou ainda tentando contactar aqui o Flauzino. O Flauzino está no WhatsApp, mas não está conseguindo entrar aqui na live, né? Aí é um problema, me parece, lá com ele, porque eu já testei aqui de duas formas, testamos mais cedo, mas a gente não sabe. Se for o caso, eu tento botar aqui um WhatsApp, né, uma chamada de WhatsApp, para conversar com ele. Ele que está lá no Planalto Central, com as últimas notícias, né, direto lá no contato com a política econômica, né? Ele, inclusive, trabalha no governo federal, ele é servidor público federal, ele pode nos ajudar a conversar sobre esse programa, esse plano do governo, que foi anunciado ontem, quarta-feira, dia 22 de abril, que é o Pró-Brasil. E aí a gente vai conversar, vamos tentar até às 21 horas, conversar sobre todas as nuances desse programa. É um programa do governo federal, ele não foi lançado pela equipe econômica, isso é algo diferente, foi anunciado e foi modelado pela Casa Civil da Presidência da República, no comando general Braga Neto, e ontem nós vimos, mais do que não ter sido desenvolvido, elaborado
no Ministério da Economia, e sim pela Casa Civil, mais do que ter sido elaborado fora do Ministério da Economia. Parece que o Ministério da Economia já começou a fazer oposição a esse plano. E já anunciou medidas outras, divergentes, inclusive, do Plano Pro Brasil. Então, nós vamos tentar conversar isso aqui também hoje, para você, meu amigo, para você, minha amiga, ouvinte da Web Rádio Censura Livre. Tá bom? Vou repetir o nosso WhatsApp, caso vocês queiram mandar mensagem, mas eu queria pedir para vocês darem um like, você que estiver nos assistindo pela live do Facebook, ou também pelo canal do YouTube. O canal do YouTube, esse vídeo vai subir depois, só quando a gente encerrar aqui a transmissão ao vivo, tá? Depois que encerrar a transmissão ao vivo, a gente sobe e você pode ir lá correr, assistir esse programa como os próximos também, tá bom? Esse programa e os próximos do Economia é Fácil, inclusive a versão reduzida, que tem 15, 20, 25 minutos e vai ao ar. Antes da pandemia estava indo ao ar de segunda a sexta, por volta das 8h30 da manhã, mas agora vai ao ar de terça, quarta e quinta, né? Por conta aí das questões da pandemia. Eu queria pedir a vocês que estiverem nos acompanhando para dar um like, né? Como eu pedi, se inscrever lá no canal do YouTube, também fazer um comentário, desde um boa noite, porque isso ajuda a ampliar o alcance por conta dos algoritmos do Facebook, tá bom? Feita todas essas apresentações, era importante a gente já entrar no tema, né? Queria já começando a agradecer a algumas pessoas que já estão nos acompanhando, tá na escuta o Raoni Lucena, o Antônio Sebastião, o Alexandre Florentino, a Sandra Vargas e o Eduardo Pereira, tá bom? Queria agradecer vocês, pedir desculpa por qualquer problema técnico na imagem, na iluminação, áudio vazando, né? Eu estou em casa, aí tem as pessoas da casa, né? Mesmo que elas estão acompanhando, a maior parte da casa, o pessoal está acompanhando no seu aparelho aqui o programa, elas não estão aqui, porque já teve edição que eles tiveram na sala aqui acompanhando, dessa vez eles não estão. Então, eles estão lá no outro cômodo, mas sempre tem um ruídozinho dos bichinhos de estimação, criança pequena em casa. Então, eu queria agradecer. O Flauzino, eu acho que finalmente conseguiu entrar, né, Flauzino? Oh, meu Deus, Flauzino. O Flauzino Antunes Neto, né, que é o Flauzino Antunes Neto, que é o presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes, Flauzino. Você está no... Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Está ouvindo? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu estou... Agora sim, agora corrigiu um pouco no áudio. Então, boa noite. Opa, Flauzino. Boa noite, Flauzino. Boa noite, Almir, aos ouvintes aí do Censura Livre. Estamos aqui para a gente contribuir aí para o debate, contribuir para a análise desse momento que o Brasil está passando e do governo federal aí como um todo, né? Beleza. O Flauzino, além de muito meu amigo, é um cara, a gente convida porque é pouca coisa não, entendeu? Presidente do Sindicato dos Economistas, conselheiro ainda do Corecon do DF, né, Flauzino? Ainda. Que mais? Presidente do SINAEG, Sindicato dos Economistas e do Governo Federal, né? Do Poder Executivo Federal. E da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Opa, do Distrito Federal. Isso. O Flauzino está ali, está com o público ali, depois ele mostra ali. Tá a Mariana, doutora Mariana Geminiani, advogada, minha advogada, inclusive. Olha só, ela, cuidado, ela. Ô, Mariana, boa noite, tudo bem? Então,
feita todos esses salamaleque que alguns do público não gostam não, tá? Aí tem gente que anda reclamando, os outros gostam. O pessoal gosta, tá? Vou pedir, como sempre, pessoal curtir. Eu vou, antes de passar para o Flauzino me permite, o Flauzino me permita, eu vou fazer uma exposição inicial, né? Até para introduzir o tema, né? Explicar o que plano é esse, né? E aí, depois, principalmente na segunda parte do programa, a gente libera para o Flauzino soltar a metralhadora, falar bastante a respeito, né? Primeira coisa, né? Nós ainda estamos na pandemia do coronavírus. Já alguns governadores e prefeitos estão anunciando, inclusive o Flauzino depois pode falar a respeito, estão anunciando o fim do isolamento social, né? O isolamento social não é apenas uma medida sanitária. Queria acrescentar, antes de a gente aprofundar, né, Flauzino, que é uma medida econômica importante, né? Várias pesquisas econômicas, não é de agora, dizem que quarentenas, políticas de lockdown para garantir o isolamento social pleno, são medidas para a proteção da economia, porque quanto mais você paralisa a economia no primeiro momento para evitar a disseminação do vírus, você permite uma recuperação econômica mais rápida e mais profunda depois, porque você achata a curva e não sobrecarrega o sistema de saúde, não sobrecarrega os gastos públicos nesse primeiro momento, não destrói o parque produtivo. E um dos principais instrumentos do parque produtivo, que são as pessoas, né? Pessoas vivas e saudáveis, e também depois impede segundas e terceiras ondas de contaminação. Então, eu queria registrar isso, tá? A despeito do palavreado, do discurso do Bolsonaro, das lideranças bolsonaristas mais fanáticas e de vários empresários brasileiros, eles estão na contramão dos economistas, dos líderes corporativos internacionais e dos pesquisadores dos órgãos econômicos multilaterais, como FMI, OMC, né? FMI é Fundo Monetário Internacional, OMC é Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, entre outros, né? Então, inclusive, mais recente, essa semana saiu a CEPAL, o relatório da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, essa é a medida. Só que ela causa, no primeiro momento, uma profunda retração econômica. E você também tem que atender, proteger a população, inclusive economicamente, para a população não se expor, né, ao trabalho, né? Não se expor ao trabalho saindo do isolamento social. E depois você tem que ter medidas econômicas para ajudar na reativação da economia. Então, os Estados Unidos está fazendo isso, a Europa está fazendo isso, mesmo o Trump, que negava, era um negacionista dos impactos do coronavírus, ele recuou, ele mudou de abordagem logo depois. Mas precisamos reativar a economia. O Ministério da Economia, desde o dia 16, inclusive com atraso de 2 semanas, ele veio a público e começou a divulgar as primeiras iniciativas. De imediato, naquele mesmo dia, ele liberou 1,4 trilhão de reais para os bancos. E prometeu uma ajuda às micro e pequenas empresas, às empresas de maneira geral também, empresas do setor produtivo, né, não financeiro, e também aos trabalhadores. Mas o que ele fez foi enviar o projeto de lei congelando ou cortando, na qual as empresas podem cortar o salário dos trabalhadores, e, por outro lado, aquela ajuda, ele não enviou, inclusive, ele anunciou uma ajuda de R$200 aos trabalhadores autônomos ou sem renda durante a pandemia, e logo depois não enviou o projeto. O Congresso Nacional cavucou, né, Flauzino? Cavucou esse projeto, foi cavucado pelos próprios deputados, votou-se em tempo relâmpago a Câmara e o Senado,
mas o governo demorou para sancionar e depois para regulamentar, e está demorando mais ainda para pagar. Depois a Caixa Econômica está lá embolada para os pagamentos, a avaliação, e também agora anunciou, há uns dias atrás, um empréstimo super barato, de taxas de juros para padrão brasileiro, barato, né? Para as micro e pequenas empresas. Mas, fora disso, nada. Tem lá a medida para congelar o salário, nem congelar, na qual as empresas podem suspender o salário dos seus funcionários, e aí eles teriam que pegar dinheiro do seguro-desemprego ou outra ajuda federal, mas não tem mais nada. Isso é a postura da equipe econômica. Além disso, a equipe econômica negociou com os estados uma ajuda para os estados e municípios, um repasse de dinheiro extra, porque os estados estão sem grana, né? Os estados estão totalmente sem grana. Só que ele alegava que poderia, a equipe econômica, violar as leis fiscais do país, mesmo com o decreto de calamidade pública, que permitiria aumento do déficit público, né, desrespeito à regra de ouro, coisas que nós já tratamos aqui na Economia Fácil em outras edições, então não vou repetir. Mas aí o governo disse que não estava satisfeito, queria um projeto de emenda constitucional para criar um orçamento paralelo, na qual acabou sendo apelidado de PEC do orçamento de guerra, porque o Brasil estaria numa guerra, né, para enfrentar o coronavírus, e precisaria de um outro orçamento. Só que essa tramitação está lá esbarrando, porque o governo quer botar certas coisas, o Congresso diz que não vai aceitar, porque no projeto, na versão defendida pelo governo, aumenta o custo depois dos estados com dívida pública. O governo não pretende emitir crédito para si depois repassar esse dinheiro para os estados, nem emitir moeda, ainda mais o que poderia fazer no momento que nós estamos discutindo, inclusive, deflação, né? Os ativos estão em deflação e possivelmente as mercadorias de consumo final, né? Quando eu falo ativo, é o valor das empresas, o valor das commodities, etc. Depois a gente explica mais um pouco. E aí, o governo falou que o que mais poderia ajudar é fazer as reformas, é continuar o Congresso, continuar votando as reformas. Nem a imprensa que defende o governo, o discurso neoliberal, topa esse tipo de coisa. E aí começou a pressionar o governo, e o que saiu? Um discurso que o governo iria apresentar um plano Marshall. Um plano Marshall, né? O que é isso? Plano Marshall, né? E dias depois de falar recorrentemente plano Marshall para reativar a economia, pelo menos reativar os investimentos na economia, o governo ontem lançou, né, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, anunciou ontem, dia 22 de abril, quarta-feira, um novo programa de investimento do governo federal, batizado de Pró-Brasil, né? Esse é o nome daquelas coisas genéricas, né? Que não diz nada com nada, né? Que, inclusive, se você fizer oposição a essa proposta, o cara vai te dizer que você é contra o Brasil, porque... E outra coisa, é típico do bolsonarismo, assim, uma coisa, é um patriotismo vazio, né? Inclusive americanizado, né? Depois a gente até conversa com isso, Flauzino, que é um nacionalista, bem mais do que eu, pode falar com mais propriedade, com mais profundidade. Mas é um discurso patriotada, né? Porque pró-Brasil, o que tem de elemento de investimento econômico nisso, né? E aí ele lançou esse projeto, esse programa. O objetivo, segundo o ministro Braga Neto, a Casa Civil, é gerar emprego e recuperar a infraestrutura do país, quer dizer, reativar a economia pelo investimento em infraestrutura,
em resposta aos impactos econômicos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Beleza? Curiosamente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, embora tenha participado da reunião de manhã, né, e das discussões, quem liderou a discussão do programa, desse plano, não foi Paulo Guedes, ministro da Economia, o posto Ipiranga do Bolsonaro, mas sim o Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil. A equipe econômica, inclusive, foi para a imprensa com um discurso refratário ao plano, na qual a mensagem melhor colocando, o discurso da equipe econômica é que eles são refratários a emitir uma mensagem aos atores econômicos de que o uso de recursos públicos são necessários para fazer alavancar a economia. E vários deles, inclusive, ontem e hoje, defenderam publicamente, a cúpula da equipe econômica, tá? Defendeu publicamente que a forma para deslanchar a economia é atrair investimentos privados a partir da realização de reformas neoliberais. De continuar cortando direitos trabalhistas, os gastos públicos na área social, etc. Esse é o diagnóstico e o receituário da equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes, que, vale lembrar, é banqueirão, é dono de fundos de investimento e de fundo de previdência. É um cara que lucrou e vai lucrar ainda muito com as reformas neoliberais, especialmente a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Flauzino, depois vamos conversar um pouco sobre isso. Para avançar, né, já passando daqui a pouquinho para o Flauzino, o secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados, o Salim Matar, anunciou, né, melhor dizendo, veio ao público falar que o tal Plano Marshall brasileiro, que é o Plano Pró-Brasil, né, apelidado pelos membros do governo como Plano Marshall, e tem um conteúdo ideológico falar Plano Marshall, né, Flauzino? Eu queria depois que você falasse, porque ele foi o plano usado pelos Estados Unidos de investimentos públicos ou de crédito para investimentos públicos e privados para os países aliados da Europa, né, para impedir revoluções comunistas na Europa. Não é? Então tem um discurso implícito, anti-esquerdista, e assim, o governo poderia até falar, nós vamos fazer um New Deal, que é o plano econômico, né, do presidente antes do Plano Marshall, que tentava recuperar a economia dos Estados Unidos por conta da Grande Depressão, né? Mas não, o governo escolheu o nome Plano Marshall, tá? Aí voltando, né? O Salim Matar, que é membro da equipe econômica, da cúpula da equipe econômica, né? Da meia dúzia que comanda o Ministério da Economia, junto com o Paulo Guedes, um dos mais importantes, ele disse claramente que o Pró-Brasil é muito embrionário. Putz, né? E é verdade, porque o programa Pró-Brasil em nenhum momento definiu metas, custos e cronograma. O que ele passou a ser foi o quê? Reciclar o antigo programa de parcerias públicas e privadas, né, que o governo já tinha, especialmente o governo lá no governo Dilma, depois no governo Temer reciclou com aquele projeto piloto de parceria pública e privada, né? Enquanto a equipe econômica fala claramente que a recuperação tem que ser via investimentos privados.
O programa Pro Brasil, para concluir, ele tem 2 eixos, né? Ele está sendo coordenado, inclusive, como Programa Pro Brasil Ordem e Programa Pro Brasil Progresso. Ordem e Progresso. Olha só que bonitinho. Mais uma vez, né, aquela narrativa patriotada, né, do governo. O eixo Ordem contemplará medidas de aprimoramento do arcabouço normativo, segurança jurídica, melhoria do ambiente de negócio, e o Progresso são os investimentos em obras públicas custeadas pelo governo federal, porque parceria público-privada, o governo entra com uma parte, se não o todo, e as empresas, né, privadas com uma outra parte, certo? Uma das pessoas mais importantes desse plano, também instância, mas vai ser o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, que participou da coletiva ontem. Eles também anunciaram, né, o Braga Neto anunciou que o programa deve durar até 2030, então, para lá para as calendas gregas, né, 10 anos, né, e eles devem fazer a primeira reunião de trabalho do programa nesta sexta-feira, amanhã, dia 24 de abril. O detalhamento só vai ser anunciado em setembro, e a implantação só começa a partir de outubro. Então é para lá, para longe, esse tal Pro Brasil, plano para reativar a economia. Para vocês verem que, mais uma vez, aí antes de passar para o Flauzino, né, vocês veem, eu vou puxar um pouco para o anúncio, né? O Ministério da Economia resolveu fazer um tremendo anúncio de que pretende enviar ao Congresso um projeto de lei para a reinclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização, o PND, um projeto para autorizar a quebra do monopólio de 3 estatais, que é Correio, Casa da Moeda e Empresa Brasil de Comunicação, pretende fazer, em plena pandemia de coronavírus, a desestatização da Hemobras, tá? Que é a estatal de produção de hemoderivados, então, em plena uma crise de saúde pública, e um dos itens que está sendo testado para curar, né, inclusive curar as pessoas doentes de Covid-19, é o plasma, e aí o governo quer privatizar a estatal Hemobras. Então, vocês veem que o governo, ou pelo menos a equipe econômica, insiste na mesma proposta. Ele, inclusive, vai utilizar o Pro Brasil para puxar a sardinha para a privatização. Quer dizer, mais uma abordagem neoliberal para tentar recuperar a economia brasileira. Então, é nisso, cada vez mais, que o governo insiste na mesma abordagem. Quer dizer, reciclando planos da era Dilma Temer, né? Inclusive, provavelmente versões pioradas do que já era ruim, né? Como também o que já era ruim também no final do governo Dilma, que foi várias medidas neoliberais, vale lembrar que não começou com Temer, e radicalizadas agora com Bolsonaro e Paulo Guedes. Com uma situação esdrúxula, né? Agora nós temos 2 partes do governo conduzindo planos econômicos. É uma daquelas doideiras do governo Bolsonaro. Flauzino, meu amigo! Flauzino, meu amigo, que está conosco aqui. Né? Vou passar para o Flauzino. Eu queria agradecer aí aos nossos amigos pela audiência. Tem várias pessoas aí nos acompanhando. Eu queria, inclusive, saudar a Sádio Bianchin, o Fábio Gulim, a Márcia Silveira da Silva, de Goiás, o Leandro Carneiro, o Antônio Carlos Lamotte e o Gabriel Torquato Silveira. Torquato? O Gabriel, nosso amigo. Gabriel. E tantos outros que estão aí nos acompanhando pela Web Rádio Censura Livre. Muita gente entrando e saindo, né? A audiência de rádio é muito rotativa. Esse vídeo aqui vai estar salvo na página
da Web Rádio Censura Livre no Facebook, tá? E depois a gente vai subir para o YouTube. Flauzino, meu amigo, é com você, passar um pouquinho para você falar, né? Queria começar, Flauzino, com a primeira coisa. O Paulo Guedes disse que a economia estava bombando antes do coronavírus e antes da adoção do isolamento social. Isso era verdade, meu amigo Flauzino? Almir, meu querido, é o seguinte, fechamos o ano com quase 12 milhões de desempregados, aqueles que são catalogados, né? Aqueles que são registrados, fora aqueles de subemprego, aqueles que estão fazendo bico, aqueles que estão em aplicativo e tudo mais, que estão mais precarizados. A gente estava com 12 milhões de desempregados. Era um sinal claro. Bolsonaro e Guedes já estava fazendo água, né? Tá entrando água no navio por baixo, né? Levando o Brasil por buraco. Isso tudo, né? Numa onda neoliberal que veio privatizando tudo, comprando essas empresas nacionais, retirando direito dos trabalhadores e diminuindo o investimento público na área social e tudo mais. Então, isso gerou uma queda na economia muito grande, já era um pibinho, né? Com desemprego alto. E toda aquela pataquada de carteira verde e amarelo, de reforma trabalhista, da Previdência, que ia gerar emprego escambau, não aconteceu. Então, a economia já estava no buraco. E o coronavírus veio para mostrar que isso aí vai aprofundar, porque se você retira o Estado da economia, retira o Estado da sua proteção social, tira a renda, e o que vai acontecer? Você já tem um SUS que já não está dando conta. A gente vai criar um problema muito maior. Somado também com outras políticas públicas que foram retiradas, como o papel da Conab como regularização de alimentos, de compra de alimentos, de buscar alimento no campo. Na agricultura familiar está gerando um caos ainda maior, que pode acarretar nos próximos meses falta de abastecimento de alimento para todos nós. Então, é um sinal claro que a política neoliberal implementada no Brasil vai sucumbir, né? E quem não enxergar isso, né, vai ficar para trás do novo momento da história econômica mundial. E esse plano Marshall, né, que nada mais de um símbolo americano de dominação pós-Segunda Guerra, um investimento que eles colocam como símbolo, como capacho, né, dos Estados Unidos, o governo federal, achando que isso vai retomar a economia. Então, a gente vê um cenário muito ruim, porque qual é o grande mote desse governo federal com o Guedes na frente? É antecipar a receita orçamentária para o setor financeiro, é liberar ondas trilionárias para os bancos, e achando que isso vai fomentar a economia em forma de crédito. O micro e pequeno empresário, o pequeno agricultor que gera emprego nesse país, já está enforcado, já está com falta de demanda, já está com as contas comprometidas, e querem dar mais crédito com juros futuros, isso é pedir um enforcamento daqui para frente, né? Então, é um símbolo muito claro de que essa pataquada do governo federal, né, ainda mais somado com as políticas estrangeiras, exteriores, né, pelo Itamaraty, pelo presidente da comissão parlamentar exterior, que é o Eduardo Bolsonaro, brigando com China, falando com comunavírus, essas coisas todas, é subestimar muito a potência que poderia ser a saída do Brasil numa crise e vender para o exterior algum produto. Bom, somado tudo isso, a gente vê um governo que está querendo se isolar dessa crise econômica, falar que, olha, eu não tenho nada a ver com isso.
quem que está pedindo isolamento, quem que está pedindo para ficar em casa, que está gerando a crise. São os comunistas, a oposição, que querem me derrubar. E eu quero que vocês voltem a trabalhar, eu quero que vocês tenham emprego, eu estou preocupado com a economia e o escambau. Porque vai cair o PIB, a projeção é de 6%. Não tem governo que sustente no poder com uma queda de 6% do PIB num ano só. Então, vai aumentar o desemprego, vai aumentar as coisas, essa catástrofe, o caos está aumentando, e o Bolsonaro quer fazer força, quer mostrar que tem poder, que a palavra dele tem lastro, vamos colocar dessa forma. Ele segura a torneira de estados e municípios, não libera o recurso dos R$600 para o plano emergencial, não libera o Estado para aquisição de alimentos, não libera recursos para micro e pequeno empresário. Para quê? Para que force o povo para sair de dentro das casas como se fosse um túnel com uma luz lá no fundo, e o povo vai nesse túnel, quando sai lá naquele fundo é um matadouro, né? Porque você está indo para o encontro do coronavírus que está na rua, que está nos locais de trabalho e está aí para contaminar as pessoas e gerar uma nova Espanha, uma nova Itália, ou até um novo Estados Unidos aí de número de morte. Então é uma política genocida, uma política... o Bolsonaro se coloca como um anjo da morte, que quer se salvar a custo de muito sangue de trabalhador do povo brasileiro. Então é isso que a gente tem assim, de primeiro momento. E o que tinha que ser feito ao contrário? É parar de pagar juro para banco, fazer um serviço da dívida se destinado para chegar na ponta, chegar na população, fazer o Estado fazer o seu papel de proteção social, de proteção da sua população, porque o mais importante nesse momento é salvar a vida, garantir renda, salário e os empregos, que senão não vai ter economia no futuro. Se todo mundo morreu hoje, não tem economia no futuro. Então, o primeiro passo é salvar a vida. Então, isso deveria ser o grande elemento de um estadista, de um líder popular, um líder de um povo, de uma nação, que a gente não vê nesse momento, né? Então, e no específico, no plano pró-Brasil, de nacionalista não tem nada. É um projeto nacional desenvolvimentista, teria que ser Estado, trabalhadores, empresários nacionais, capitaneados pelo Estado e puxando para o desenvolvimento. Não ficar esperando investimento de fora. Por exemplo, que eles querem um capital privado. Quem que vai investir no país que está assim, governado por um louco? Pelo contrário, está saindo 65 bilhões de dólares na última semana, porque não tem futuro na economia brasileira. Então, a gente está vendo aí um cenário muito difícil, um cenário que, para mim, é apostar no caos, é isso que o Bolsonaro quer, e quer que vê se todo mundo corre atrás dele, com o pires na mão, de joelho, lambendo na bota dele. É isso. Paulzino, você está me escutando? Tô escutando. Opa. Temos aí algumas perguntas, né, de nossos ouvintes, e eu queria passar aqui, né, antes registrar aqui nossos ouvintes, a Sara Uchoa, mandar um beijão para a Sara, um beijo de coração para ela. Também um abraço para o Luiz Teodoro e para o Leônio Pengorim, tá? O Eduardo Pereira e o Alex Alves. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo da Web Rádio, da equipe, inclusive, de produção, que é o Dirley Santos. O Dirley Santos pergunta: boa noite, Almir e Flauzino. Boa noite, Almir e Flauzino. É correto afirmar que Guedes e Braga Neto agiram nos bastidores para pressionar, ou seria chantagear os governadores enquanto Bolsonaro fazia o trabalho sujo na frente das câmeras? Correto afirmar.
E aproveitando a segunda parte da pergunta dele, este pretenso plano econômico desenvolvimentista é uma caricatura mal feita dos planos implementados durante a ditadura militar, já que prevê mais iniciativa privada do que investimento estatal? Então, vamos lá, duas partes da pergunta. É uma chantagem aos governadores? Quer dizer, Guedes e Braga Neto fazem uma coisa enquanto Bolsonaro está fazendo um trabalho sujo, esculhambando os prefeitos e governadores, culpando eles pela crise, e aí, por um lado, vem o Braga Neto e Paulo Guedes reciclando um programa econômico que, em várias medidas, é neoliberal, né? É privatista. Ambos os lados. Um é desestatização, é venda, literalmente, e o outro é PPP, parceria público e privado. Com você, meu amigo. É sim uma chantagem aos governos, porque é o seguinte, o Bolsonaro quer se isentar da morte, do desemprego e tudo mais. Ele vai jogar a culpa para os governadores que fizeram o isolamento. Eles querem, na outra ponta, ele quer que os governadores abram as escolas, abram o comércio, permita a circulação para receber recurso federal, liberar equipamento e tudo mais. Então, é uma luta de força, né, para ver quem pode mais. Os governadores e os prefeitos estão com as mortes na mão, porque as pessoas morrem nos municípios, nos estados. É muito mais perto deles do que do Bolsonaro. E o Bolsonaro quer ficar de isentão nisso e se preocupar só com o seu mandato e com uma atividade econômica de curto prazo. Então, ele está fazendo um jogo para expulsar a população de dentro das casas para a morte. Então, é isso que ele está fazendo. E, contrapartida, como que ele faz isso? Não dando renda, não dando dinheiro para os estados, para os municípios, para micro e pequeno empresário e para agricultores. Aí ele segura tudo. Inclusive, essa última parcela aí dos R$600, que só foi possível graças à oposição na Câmara, no Congresso, os deputados, que aumentaram, resgataram um projeto, como você bem falou, que não estava lá morto, mas se estava de R$200, a oposição levantou para 600, e o Bolsonaro declarou ontem que ele não vai pagar porque ele não liberou. Ele não quer liberar. Para que ele não quer liberar? Ele tinha que dar renda para o povo ficar na casa. Ele está fazendo ao contrário. Agora, sobre a segunda pergunta, está muito longe de ser um plano nacional desenvolvimentista a um modelo lá militar. Está bem longe disso, né, porque tem muita privatização, muito PPP, muito capital estrangeiro. Então, não é um projeto. O Almir, na abertura da sua fala, falou o seguinte: estamos num processo embrionário. Não tem cronograma, não tem como fazer e nem a quantidade certa de recursos. Isso não é planejamento. Então, você não tem um plano. Você tem um negócio jogado ao vento, que não é comum de um exército. O exército sabe fazer muito planejamento. E isso é só para tentar acalmar a população para ver o que eles estão fazendo. Se sair do papel em outubro, a crise já passou. O ponto principal da crise é de agora até agosto. Fazer alguma coisa depois é uma reação muito tarde, lenta, ineficiente e desnecessária. Né? Você tinha muitas outras formas de fazer isso de primeira grandeza, de forma emergencial. É suspender o pagamento da dívida, gosto de afirmar isso, porque isso está na mão, ele pode fazer isso. A segunda é emitir moeda, ampliar a base monetária. E a terceira era fazer o que alguns segmentos estão propondo, que era a taxação das grandes fortunas. Isso demora muito, isso não tem consenso, e se funcionar, vai ficar para o orçamento do ano que vem. Daí é para dar mais dinheiro para Bolsonaro e Guedes e entregar para banco em segundo momento. Era isso, Almir. Tem mais uma pergunta?
Tem sim, Flauzino. Almir? Tem sim. Então. Tá entre nós, Almir? Aí tá entre nós. Não, porque também tem um delay, né? Tá. Nós temos aqui uma pergunta do Antônio Sebastião Luiz. O plano pró-Brasil é semelhante ao PAC da Dilma? O que você pensa? Tá um pouco mais próximo do PAC da Dilma. O que é parecido? Não, vamos começar. O que é diferente do PAC, tanto do PAC 1 e do PAC 2, sendo o PAC 1 foi no governo de Lula e o PAC 2 começou no segundo mandato, então, né? E avançou ao governo Dilma, né? Você quer pensar um pouquinho? Só um minutinho, então. Aí eu é o seguinte, vou saudar aqui o aniversário. Tem um aniversariante do dia, um amigo aqui, que é o Laércio Silva, nosso ouvinte, e também outros ouvintes nos acompanhando, que é o Noel Liz da Silva e o Cristiano Bumark. Desculpe. Flauzino. É bem mais próximo do PAC 1 e 2, né? Mais do PAC 2 do que 1, porque o PAC 2, né, tinha mais questão de privatização de aeroportos, usando recurso, expansão de linhas de ônibus, de infraestrutura para a Copa, aquela coisa toda. Né? Enfim, estava tudo desse bojo aí. Né? Eu acho que é mais próximo disso do que do projeto, o PND dos militares, por exemplo. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria, né, dizer assim... Às vezes você some, Almir. Oi. Porque para te dar o destaque, para você falar à vontade. Obrigado. Não, o convidado aqui tem vez, né? Aproveitando e agradecendo ao Antônio de Pádua Figueiredo, que está ajudando na transmissão, reencaminhando aí para os outros veículos, né? Porque aí eu só consigo administrar a live do Facebook, tá bom? Diretamente. O Antônio que está encaminhando. Eu vejo aqui que eu vejo as notificações aqui. É ele que está mandando no seu nome? Ou é você mesmo? Não, a maior parte no WhatsApp. Não, eu que estou mandando aqui no WhatsApp. Eu mandei aqui. Mas ele manda para mim também, ele fica mandando. Por exemplo, acabou de entrar aqui, ó. Quem está nos acompanhando, o João Fanara, outro ouvinte. Aproveitar e convidar os ouvintes para terminando o programa, seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre no www.clwebradio.com ou em qualquer em aplicativo de rádio online, tem lá, principalmente o nosso parceiro, que é o Radiosnet, então baixe o aplicativo Radiosnet, ou baixe o nosso exclusivo, lá na Play Store. Vocês podem baixar um aplicativo, que é inclusive interativo, porque você não apenas nos ouve, mas vai interagir com a gente, tá bom? Então vai lá, corre para a Play Store e baixa nosso aplicativo. Tem mais uma coisa que eu queria comentar, se você me permite, meu anfitrião. Claro, meu amigo, fala. É o seguinte, na abertura você falou sobre a curva da Covid, né? Que é o porquê de ficar em casa, por que ficar em isolamento, para não saturar e chegar no limite máximo de leitos, de UTI, de respirador, tudo. Pois é, isso é importantíssimo, é vital, é essencial. Mas o Estado tinha que estar fazendo a parte dele, né? Fazendo o quê? Ampliando a capacidade de leitos, hospitais de campanha, contratando mais médico, enfermeiros, fisioterapeutas, equipamentos, tudo para que enquanto não se alastra a doença, a gente aumentasse a capacidade instalada do suporte. E a gente vê que isso está difícil de acontecer, né? O Bolsonaro ele retém os equipamentos nos portos, eles não estão deixando de distribuir, né, dos respiradores, salvo algumas exceções lá do Flávio Dino no Maranhão. Mas o Brasil poderia estar desenvolvendo um equipamento próprio, nacional,
com as faculdades, universidades públicas que a gente tem. A Fiocruz, a USP poderiam fazer os testes. Nós temos capacidade intelectual, científica, tecnológica para fazer, mas a gente não. O que está faltando? Está faltando vontade, faltando uma política nacional de combate a isso. A gente poderia usar isso daí também para as empresas industriais do Brasil fazer os equipamentos, né? Em vez de ficar dependendo de importação da China, enfim. A gente teria que ter uma condição própria de tratar a doença como se deveria, né? A gente não está conseguindo nem fazer uma produção de máscara a contento, né? A gente está fazendo um apanhado, né? Estou vendo algumas prefeituras pedindo para quem está desempregado e sabe costurar, fazer as máscaras, depois vai pagar, enfim, essas coisas todas, meio que no improviso, né? Eu acho que o Brasil está sendo mais dirigido por governadores e prefeitos do que pelo presidente da República nesse momento, que eu vejo que ele está acabando se isolando, ele está ficando um pouco mais afastado das direções mais assertivas, né? Tanto que mandou o Mandetta embora, está sendo ameaçado aí pelo Moro de sair ou não, o Centrão está colocando ele de refém. Às vezes eu acho que é o próprio Centrão que pediu a cabeça do Moro para tirar o comandante da PF da Lava Jato, né? Para poder apoiar o Bolsonaro, para o Valdemar Costa Neto, o Jefferson, volte aí para o comando do governo, sem ter o Lava Jato ali no calcanhar, né? Ou na tornozeleira, né? Então eles estavam pressionando isso daí, enfim. Se o Bolsonaro não ceder para o Centrão, o Rodrigo Maia pode atropelar ele em alguns pedidos de impeachment. Outra coisa, não sei se a gente pode fazer uns convites já, né? Dia 1º de maio, a gente vai fazer um ato unificado das centrais por videoconferência. Eu gostaria que os ouvintes pudessem participar também. Tudo bem ou não? Amanhã eu tenho um debate também, eu vou participar de um debate pelo Zoom. Eu não sei como que faz para divulgar aí, mas é um debate sobre a desindustrialização, o desemprego e o movimento sindical no Brasil do Covid para frente, durante e pós-Covid. Depois eu faço mais merchan aí, Almir. Almir, está entre nós? Almir. Alô. Hã? Você vai comer? Opa. Eu tô ao vivo. Eu estou no ar, mas eu estou querendo falar com o Almir, mas o Almir não está me respondendo. Vou seguir falando. Então, agora vai ser meio que de improviso, sem meio que eu estava pensando. Então, a gente também tem que tratar, eu acho que um ponto fundamental é de como a gente consegue garantir a produção de alimentos nesse momento de isolamento social. A gente vê que tem quedas
do consumo da agricultura familiar. A agricultura familiar produz hortaliças, frutas, e está ficando no pé, né? Então a gente está com uma preocupação muito grande nisso, porque são esses cinturões verdes da agricultura familiar dos grandes centros urbanos que abastecem as cidades, e a gente está com uma preocupação que as políticas públicas que foram desmanteladas ou desidratadas de forma orçamentária durante o ano de 2019 precisam ser retomadas, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é compras públicas para merenda escolar, e a gente está, assim, pedindo e pressionando o governo para que a gente consiga injetar mais recursos. O último anúncio do Conselho Monetário Nacional que liberou recursos para a agricultura familiar foi em ordem de 500 milhões de reais para o PA. Isso, nesse momento, não é suficiente para a gente conseguir garantir a produção agrícola e a renda no campo. E nem que isso consiga abastecer toda a população brasileira nesse momento. Então, a gente tem essa preocupação de um plano emergencial também para a agricultura, né? Então, a gente precisa defender isso nesse momento. Então, são essas soluções que a gente está propondo, que a gente tem que debater, e não o que o governo está propondo de plano Marshall para o Brasil, ordem e progresso, que isso aí não será suficiente porque a política neoliberal não deu certo. Então, fica um convite aí da minha parte para amanhã participarem a partir das 10 horas do debate de desindustrialização, desemprego e movimento sindical pelo Zoom. Qualquer coisa, entre em contato aqui na live do Almir, a gente deixa o link para participar. E também participar do 1º de maio unificado de todas as centrais sindicais brasileiras, para a gente defender a vida, a renda, o salário e a estabilidade de emprego para todos. E um recado de todos que consigam permanecer em casa nesse momento tão difícil. Faz um bem para você, para sua família e para todos nós. Um abraço, em nome do Almir, dou uma boa noite a todos os ouvintes, porque ele teve um problema técnico aí e pediu que eu finalizasse o programa. E dê um like aí no canal da Web Rádio Censura Livre. Um abração, até uma próxima. Oi. Não sei se a gente ainda está ao vivo. Aí eu vou encerrar o programa. Desculpe aí, eu tive um problema no meu... Tive um problema no programa, não sei se vocês estão ouvindo. E aí eu vou encerrar e eu tive que reiniciar aqui a máquina
tá? Reiniciei a máquina e vou, com isso, encerrar a máquina, pedir desculpa a vocês, né? Vocês sabem que internet e tecnologia tem dessas coisas, né? Como a gente já estourou nosso tempo, eu queria, como sempre, convidar vocês a ouvir a programação da Web Rádio Censura Livre no www.clwebradio.com, né? A programação completa, não só o nosso programa, que vai ao ar ao vivo às 8, às 9, mas também ele tem reapresentação, né, em outros horários, então dá uma olhada na nossa grade. Tem esses outros programas maravilhosos que eu queria convidá-los a ouvir. E, para concluir também, pedir a vocês o apoio financeiro para manter esses outros programas no ar. A gente tem uma vaquinha virtual lá na plataforma Apoia-se, né? Basta lá no Apoia-se vocês clicarem apoia-se /CL Web Rádio, apoia-se, né? Tá aqui embaixo para vocês darem uma olhada, ou fazerem um depósito no Banco Bradesco, na agência 6.666, conta corrente 5.602-2, o nosso CNPJ é o 32-954-696/001-81, tá bom? Então, agradecer vocês pela audiência da Web Rádio Censura Livre. Desculpe aí nossos eventuais problemas técnicos, né? Agradecer o Flauzino Antunes Neto por ter nos abrilhantado aqui com a participação dele ao vivo. Agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo, que estava aí no estúdio nos ajudando, inclusive se expondo, saindo de casa, indo até o estúdio. Agradecer a ele, pedir desculpa pelos problemas técnicos, que foram mais daqui, né? E vocês ouvintes, convidamos vocês a acompanhar a Web Rádio Censura Livre. Esse programa vai estar salvo na nossa página, então quem perdeu algum trecho pode voltar, como também vocês depois podem aproveitar o programa, curtir, assisti-lo lá no nosso canal do YouTube, tá beleza? Muito obrigado e até o próximo programa. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadores. Estamos encerrando aqui as últimas saudações aos nossos últimos ouvintes. Vi aqui, né, o Ademar, salve Almir, valeu Ademar. Agradecer também o Orlando Antunes, né, que mandou aqui um recado. Estamos aí atentos à programação da Web Rádio Censura Livre. E o João Alex, forte abraço e boa noite. Valeu, gente, brigadão. Web Rádio Censura Livre. Essa aí foi a edição do nosso programa Economia Fácil do dia 23 de abril de 2020. Tchau, tchau, gente.